Fala você! Você já parou para pensar quantas realizações você já fez na sua vida? Pois é, né? A gente acaba passando o dia a dia e não valoriza aquilo que a gente já fez. E às vezes a gente não valoriza simplesmente porque a gente não para e pensa quais foram essas realizações. A primeira vez que eu pensei nisso foi na minha formação de coaching. Quando a gente estava ali estudando, recebendo conteúdo, uma das atividades era exatamente essa, a gente pensar em realizações que a gente tinha feito, fazia parte de uma das atividades. E a gente tinha que pensar para poder dar continuidade no trabalho, pegar um exemplo de algo que a gente tinha obtido sucesso. E ali foi o primeiro ponto assim que eu comecei a pensar, né, que eu tinha outras realizações que não eram tão óbvias. E é exatamente sobre esse tipo de realização que eu quero compartilhar com você. Porque da mesma forma que aquilo foi uma surpresa para mim e um divisor de águas, porque eu comecei a encarar coisas que eu tinha feito no passado como realizações, como conquistas realmente, sucesso que eu obtive. E isso surgia porque durante a atividade a pessoa perguntava, né, qual foi um dia em que você teve uma atividade em que você teve sucesso? E aí, eu normalmente buscava uma coisa muito próxima, né? Uma atividade relativamente recente, associada a ao trabalho, né? A um projeto do trabalho, alguma coisa assim. E a pessoa que estava, né, conduzindo a atividade, ela pediu para que eu fosse mais longe no sentido de coisas que eu era mais novo, exatamente para trazer essa provocação. E é exatamente essa provocação que eu quero fazer para você. Se eu pedir, dá um pause aqui no vídeo se precisar, pensar em uma realização que você teve lá no passado, quando você era mais novo, mais nova, que realização você pensaria? Bem, eu não sei se você deu uma pausa para pensar, mas pode ser que você tenha tido uma dificuldade de pensar, de lembrar alguma coisa, mas existem várias coisas que a gente, né, faz quando é criança e que a gente não valoriza. Criança, adolescente, né, já na fase um pouco mais adulto, e a gente não valoriza, a gente ou esquece ou não encara aquilo como realizações. Mas antes de falar dessas realizações, por que isso é importante? Simples, porque são as realizações que mostram que a gente é capaz, que dão pra gente a autoestima que a gente precisa para dar continuidade e fazer planos maiores. Mas se a gente não consegue valorizar aqueles que a gente já fez, como é que a gente pode, né, fazer outras atividades, buscar atividades maiores? Se a gente não reconhece aquelas como realizações, aquelas que a gente já fez, não que elas sejam menores, mas que elas são... Primeiro a gente tem que reconhecer que elas são conquistas, para depois a gente ver o quanto a gente se esforçou para ver. Mas, então tá, vamos falar aqui qual o tipo de realização que a gente pode, né, ou normalmente as pessoas esquecem como sendo uma realização. Você já pensou em algumas? Coloca aqui nos comentários qual a realização que você pensou, quais realizações você pensou. Eu vou compartilhar as que eu trouxe e para mim, né, foi uma surpresa começar a encarar aquele tipo de realização como sendo realmente uma conquista minha e que sim, teve um sacrifício. A primeira delas foi a escola. Eu tive boas notas, eu tive uma fase na quinta série que eu mudei um pouco, vou fazer depois um vídeo falando sobre isso, né, que mostra a questão do relacionamento. Então, eu fiz a quinta série 2 vezes em função, né, de decisões que eu tomei na época, mas tirando essa quinta série, eu tive diversas outras conquistas. Todo ano que eu passava era uma conquista. Toda prova que eu passava, tirava uma boa nota, era uma conquista. E toda atividade que eu fazia, por exemplo, uma atividade física, eu tinha uma atividade que eu gostava, que não era, né, futebol, basquete, uma atividade dessa mais do dia a dia, mais tradicional. Minha tia tinha uma casa em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, e eu gostava de mergulhar. Né? A gente tinha uma pedra na Praia do Forte, tinha uma pedra onde era o forte, tinha uma espécie de um trampolim, onde antigamente tinha um trampolim, eu nunca vi esse trampolim, mas tinha a base de pedra, né, onde ficava preso o trampolim. Mas a gente mergulhava dali. E aquela ali foi uma época de muita conquista. Eu comecei a mergulhar em pé, depois comecei a mergulhar de cabeça, depois comecei a dar um mortal lá de cima. E isso, cada passo desse era uma conquista.
E eu comecei a me dar conta disso. É claro que eu ficava muito satisfeito, até porque esse foi uma época da minha vida em que a gente ficou conhecido como aqualoucos, né? Como eu dava um mortal, poucas pessoas faziam isso, era uma conquista que realmente chamava atenção. Mas eu nunca valorizei muito isso, nunca trouxe para o presente. Não é que eu não valorizei, eu nunca trouxe para o presente e fiz, cara, eu fui capaz de fazer aquilo. E hoje eu sempre penso em qualquer coisa que eu faça, que eu consiga obter um resultado, não é necessariamente o que eu espero. Eu avalio aquele resultado e vejo, isso aqui eu alcancei, isso aqui eu tenho que melhorar. E quando a gente pensa nisso, a gente pode trazer isso para o mundo das finanças, que é motivo pelo qual muitas pessoas não começam a fazer essa organização financeira, é acreditar que não são capazes, porque elas não conseguem enxergar as atividades ou as realizações que elas tiveram. É muito comum, quando eu converso com alguém que não tem planejamento, falar, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Isso tudo porque ela não consegue lembrar, ou não traz a nível de consciência, aquelas realizações que elas tiveram, né, que essas pessoas tiveram. E aí eu pergunto, uma escola, você ali precisou de uma ajuda, né? Você provavelmente, seus pais, tios, alguém da sua família te cobrava, o professor, a própria escola. Mesmo que você tenha repetido, como eu falei que eu repeti a quinta série, mesmo que isso tenha acontecido com você, alguma coisa ali fez com que você passasse outros anos. Aquela competição de futebol, tá, beleza, você adora futebol, você fazia por vontade, beleza, você fazia por uma questão sua. Em alguns momentos você precisa de um apoio. Em outros momentos você talvez não precise, como o caso do futebol. Você ama futebol, ia lá, brigava, corria, ninguém precisava te empurrar, né? Mas de repente na escola você tinha um pouco mais de preguiça, precisava de um apoio. Mas aquela conquista de passar do ano, né, passar de ano, foi somente sua. Então essas realizações, elas podem ser trazidas como exemplo para mostrar que você pode sim fazer o planejamento financeiro e ter uma vida completamente diferente. Ou até, se você gosta, né, da sua vida, não quer dizer que ela seja ruim hoje, mas que ela pode ser muito melhor. Você pode ter uma tranquilidade maior, você pode fazer uma viagem. Imagina fazer uma viagem sem se preocupar com a conta que você vai pagar. Tudo isso a gente ensina na metodologia DIP. Como é você ir no supermercado, ou até melhor, um exemplo que eu gosto de dar muito, ir no shopping com a sua família, ou a esposa, ou seu marido, ou sua filha, e não ficar preocupado com as compras que eles vão fazer. Você já pensou nisso? Parece um sonho, né? Na verdade, isso foi até um depoimento de um amigo meu que começou a usar a metodologia e ele falou exatamente isso. Falou, cara, é engraçado, é incrível como hoje a esposa dele, né, ia para a loja e ela fazia as compras e ele não ficava mais preocupado pelo simples fato de ter usado a metodologia. Então, o que eu quero mostrar aqui nesse vídeo é que como você pode alcançar sucesso, sim, fazendo seu planejamento financeiro, porque a gente sempre consegue o sucesso, a gente alcança o sucesso, basta que a gente olhe ali direitinho como ele foi alcançado, os pontos que precisam melhorar. Tem sucesso que você vai lá sozinho, por livre e espontânea vontade, arregaça as mangas e vai embora, e outros que você precisa de ajuda. Aqui, no Metodologia DIP, você vai ter uma ajuda, vai ter uma orientação. Ou aqui no canal, todo o conteúdo que a gente coloca é uma orientação para ajudar você a fazer uma melhora ou melhoria na sua vida financeira, ou uma mudança, caso ela não esteja no seu agrado. E, claro, assim como você, várias pessoas passam por essa situação de não valorizar as suas conquistas. Por isso, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, mostre que sim, as suas conquistas, por menor que ela seja, por menor que seja essa conquista, ela deve ser valorizada, porque ali, naquela conquista, teve um esforço, teve uma dedicação, teve a priorização, tudo ali fez com que você alcançasse algo que você queria, mesmo que não seja 100%. E assim como para você faz sentido, pode fazer para outras pessoas também. E se não está inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber a notificação toda vez que entrar um vídeo novo aqui. E também, se gostou aqui do conteúdo, acha que ele pode ajudar outras pessoas, dê o like. O like mostra para o YouTube que o conteúdo é bom, que é relevante e ele mostra para mais pessoas. E por fim, se não está nos seguindo nas redes sociais, siga lá no Facebook e também no Instagram. Com os pés no chão, dê logo o seu primeiro passo.